em 2016. E, ao mesmo tempo, quer dizer, quando nós trabalhamos com essa perspectiva de que as coisas estavam desmoronando dentro de um contexto autoritário. Então, o desmanche dos conselhos, que não foi só do livro leitura, mostra exatamente a que veio esse contexto autoritário da política mais geral no Brasil, da qual não só nós, da nossa área da leitura, está submetido hoje. Quer dizer, se você tem um governo que necessariamente não tem um mínimo interesse na democracia, e ouvir, ou continuar ouvindo, e ter a incidência da sociedade civil, que não é apenas uma incidência de aconselhamento, mas uma incidência de gestão sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura, como foi durante todo o período, né? Tudo fica extremamente quebrado, né? Extremamente quebrado. Então, é importante que a gente tenha essa noção. E, principalmente, mais do que isso, que a gente tenha a noção de que o erro não foi a construção que foi feita dessa maneira, que foi feita exatamente com a participação e a incidência gerencial da sociedade civil em compartilhamento com o Estado. Mas, exatamente quando nos quitam isso, quando nos retiram essa possibilidade, é que, de fato, o plano começa a ter problemas de implementação, né? Só para ilustrar claramente aquilo que eu estou dizendo, eu fui secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura de 2006 até comecinho de 2011, e mesmo retomei em 2013 até 2016, como membro da sociedade civil. Era um cargo absolutamente pro bono, onde eu respondia a 2 ministros, a da Educação e da Cultura, mas não era funcionário de nenhum deles. E sempre em cooperação com os órgãos executores de ambos os ministérios, tanto a diretoria do Livro e Leitura, na época com o Fabiano dos Santos, Piúba dos Santos, como também com a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Alfabetização e Inclusão do Ministério da Educação, e quando a situação ficava mais complicada, com os secretários executivos de ambos os ministérios e com os ministros. Então, é uma interlocução direta da sociedade civil, que se refletia também no conselho, no colegiado e no conselho diretivo do PNLL, onde nós tínhamos 15 membros, dos quais 9 eram da sociedade civil. Então, tudo isso precisa ser bem entendido como um mecanismo democrático. E como eu também escrevi em 2010, essa situação se sustenta em regimes democráticos, em regimes de participação efetiva, né, da sociedade na construção de um plano que é de todos, que é suprapartidário, que é supragovernamental e que só pode se realizar em longo prazo. Queria agradecer a presença de um montão de gente que eu admiro muito. A Vera Saboia acabou de entrar, o pessoal da Rede Nacional das Bibliotecas Comunitárias está presente. Então, assim, eu fico emocionado de ver tanta gente boa aqui ouvindo a fala do Caio. Denise Ramalho, querida, está aí, o poeta Edmilson Santini. Uma alegria ver vocês presentes, amigos. E eu fico ainda mais orgulhoso de poder contar com vocês nessa conversa. Muita gente amiga, muita gente que está na luta. Isso que é mais importante de qualquer coisa. Gente que está na luta. Obrigado. Eu vou pegar um fragmento da sua fala para dizer como que eu encaro o PNLL. Para o nosso grupo, para a bancada do livro hoje, isso aqui é um farol. Ele aponta uma direção para a gente, é uma bússola também, né? Então, independente de ser esvaziado, como foi, ele existe e eu acho que eu sou um dos frutos dele, né? Toda aquela sua andança pelo Brasil, pela América Latina, culminou no plano e ele dá frutos até hoje, independente da lei ser esvaziada ou não, né? Eu vou fazer uma pergunta ainda no campo da tristeza, como eu vou falar, mas depois eu quero retomar pontos positivos do plano, né? Eu vou te perguntar, depois dessa estrada toda, Castilho, o que você faria de diferente lá atrás, se você acha que conseguiria fazer de forma diferente alguma coisa, para não permitir que ele fosse esvaziado? Você pensaria em outras ações
de mobilização pública ou política ou da sociedade civil para fortalecer em outros aspectos o plano, para que ele não tivesse esse esvaziamento tão rápido? Veja bem, Gladys, eu acho que, do ponto de vista do que nós fizemos, e aí não só aquilo que eu fiz enquanto secretário executivo, né, porque foi uma ação coordenada também do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, contando com o apoio da Presidência da República, do Congresso Nacional, por intermédio da Frente Parlamentar, e principalmente de todas as instituições da sociedade civil ligadas ao livro, à leitura, à literatura e bibliotecas. Nós fizemos isso absolutamente em conjunto. Basta lembrar, por exemplo, os 3 congressos nacionais de cultura que nós tivemos, em que milhares de pessoas foram mobilizadas em relação a isso. Nós tivemos uma ação importante enquanto setor, né, da área do colegiado, fazendo assembleias estaduais, né, em todos os estados do Brasil ou regionais, para levar aquilo que fosse apurado em relação àquilo que foi implementado no Plano Nacional do Livro e Leitura para os Congressos Nacionais de Cultura. Ou seja, a mobilização geral do Brasil foi muito importante, foi tanto institucionalmente falando, porque foram respeitadas todas as instituições, não é? Quanto também em função de, digamos assim, em ações mais massivas, falando diretamente à população e principalmente à militância envolvida na formação de leitores, não é? Então, eu acho que foi feito aquilo que foi possível fazer dentro de um contexto de retomar a questão do livro-leitura praticamente, digamos assim, de um momento em que ela passou batida, né? Passou sem ser tocada até nos 5 primeiros anos do primeiro e segundo governo Lula, né? É importante lembrar isso também, né? Quer dizer, as ações do governo Lula no seu primeiro quadriênio foram muito tímidos em relação àquilo que se conseguiu fazer no segundo quadriênio. Então, foi uma construção política muito difícil de ser feita. Foi uma construção política, principalmente se pensando em expor politicamente e para o governo naquele momento, que era um governo de inclusão, mas que não estava percebendo a força da leitura, a estratégia do que significava formar leitores, e ainda menos a leitura como um direito humano, como os outros direitos que estavam sendo reivindicados. Então, toda essa construção, olhando para trás, né, talvez uma coisa ou outra pudesse ser modificada, mas, no ponto de vista geral, se pudesse ser feito alguma coisa, seria um maior ainda envolvimento da sociedade civil, um maior envolvimento ainda dos municípios, né, da base onde as pessoas estão, né, e com um programa de comunicação muito mais forte do que a gente conseguiu fazer naquele momento, né? Eu acho que faltou sensibilidade, não por falta de propostas, mas faltou muita sensibilidade na parte de comunicação de tudo que estava sendo feito. Eu lembro que apenas em segundo semestre de 2008, portanto durou apenas 2 anos e meio, mais ou menos, uma plataforma de inclusão que era o mais livro-leitura nos estados e municípios, que foi uma proposta que nós fizemos no PNLL, que foi absorvida pelo Instituto ProLivro, financiada pelo Instituto ProLivro, e que criava uma grande rede, inclusive com georreferenciamento, localização das ações de leitura, etc. Se tivéssemos que fazer algo mais, seria nessa metodologia da comunicação e da formação de redes mais profundas e mais complexas, que, apesar de também não ter tido continuidade em 2011, essa rede durou até meados do ano de 2011, depois ela se desfez. Apesar disso, essa rede criou essa capilaridade do Plano Nacional do Livro e Leitura para todos os lugares do Brasil. E hoje, de fato, não há região do Brasil que você vá que as pessoas ou deixam de conhecer o plano, ou mesmo sem dizer Plano Nacional do Livro e Leitura, recitam com muita convicção e com muita defesa, com muita garra, os seus 4 eixos. Então, o balanço que eu faço um pouco do que poderia eventualmente ter sido seria exatamente
essa parte da comunicação e do aumento da capilaridade. Porque quando se trata de destruir as estruturas institucionais, isso é quase impossível de se conter quando se trata de alguma coisa de cima para baixo. Quer dizer, pode-se até manter determinadas estruturas, mantém-se, por exemplo, um diretor de livro-leitura, se mantém uma secretaria de executivo do PNLL, mas se coloca um troglodita para fazer isso, ou se convoca aquilo que quem quiser para compor aquele conselho a partir de uma mudança no seu regulamento, não é? Então, destruir estruturas que são diretamente ligadas ao poder executivo são coisas quase impossíveis de se conter. Mas fazer com que a ideia e a estruturação de fato aconteça é algo possível de se manter. Eu acredito que, bem ou mal, está sendo mantido, né? Mas talvez, se a gente tivesse tido uma ação mais contundente naquele período, e principalmente se no primeiro governo Dilma isso tivesse sido dado continuidade de maneira eficaz, né, mantendo aquele rumo que tinha sido tomado até 2010, nós teríamos tido, de fato, hoje, uma solução ainda mais fortalecida do que já temos. Eu tenho vivido algumas experiências muito novas, né, por conta da bancada do livro. Eu tenho conversado com muitas pessoas propondo esse coletivo que busca se candidatar ao cargo de vereador do Rio de Janeiro, e me chamam de romântico às vezes, dizem que é uma pauta fraca, principalmente as pessoas fora dessa bolha que a gente vive, né? Do meio, enfim, que troca, que discute política pública para o livro, para a literatura. Uhum. E eu acho que, no final das contas, tem um pouco de má vontade do próprio político para essas pautas. Cansei de ir na Câmara, cansei de ir na LERJ, aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre fui muito bem recebido. Eu acho que sempre são pautas que eles querem interagir com você. Os políticos profissionais, eles me abraçam, falam que compram a ideia, mas, no final das contas, eles chegam nos gabinetes deles e deixam aquilo lá parado, porque não tem voto, não tem importância para o mandato deles, né? E eu acho que esse também é um dos motivos que fazem com que o plano ele perca aderência, no final das contas. Vontade política influi muito, né? Por mais que você tenha uma base, e a gente sabe da quantidade de pessoas do Brasil inteiro que participou do plano, mas a vontade política ela influi muito, ou não. A sua vivência no Senado e na Câmara são fundamentais para isso, para dar uma visão, né, para a gente. Então, Gledson, aí é uma questão importante que precisa ser discutida, principalmente com vocês que estão pretendendo trabalhar isso do ponto de vista parlamentar, que seguramente hoje no Brasil, principalmente no plano federal, talvez seja o único patamar possível de diálogo, né? Eu lembro a vocês que, mesmo sob toda essa situação que vivemos, existe lá em Brasília uma frente com mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados, que é a Frente Parlamentar em Defesa do Livro, da Leitura e das Bibliotecas. Esse que é um ponto de interlocução importante, a continuidade de um trabalho de longos anos primeiro do deputado Marcelo, que era do PMDB na época, em 2008, que começou a frente, depois pela deputada Bezerra e depois pela senadora Fátima Bezerra, que continuou esse trabalho, que agora está sendo liderada por um senador e por uma deputada em Brasília. Tudo isso, quando se trata de política e do jogo político em Brasília, nos estados e nos municípios, nós temos que nos colocar dentro da linguagem desse jogo. Não adianta nós queremos sair um pouco fora desse jogo da política, que é um jogo de pressões. É um jogo de pressões. Não é? Então, por exemplo, a cada 15 dias, 20 dias, um mês de conversa parlamentar, e eu conversei praticamente com mais da metade dos parlamentares do Congresso, no Congresso brasileiro, durante todo esse período que eu tive lá, presencialmente, né? Fora os encontros, para cada mês de conversa, nós tínhamos eventos